saiu a lista de convocados da seleção brasileira, já temos todos os nomes. Hoje eu vou comentar esses nomes, vou falar um pouco sobre Dorival Júnior, falar sobre os padrões táticos dele, coisas que ele vem fazendo, vou falar sobre nomes que ele deveria ter convocado porque são importantes para o próximo ciclo de Copa do Mundo, por exemplo. Vou falar também um pouquinho da volta de Neymar, né, para a seleção brasileira, alguém que fez muita falta nesses últimos tempos. A gente vai comentar tudo aqui hoje. E ainda vai ter um adicional. Eu vou mostrar um elenco da seleção brasileira com os jogadores que eu queria ver em campo, seguindo a ideia de Dorival Júnior. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, claro que a seleção brasileira hoje ela já não é mais a mesma de sempre, né? Acho que desde a Copa do Mundo com o Tite, as coisas desandaram bastante. A escolha de treinadores depois dele foi muito ruim. A gente tá no nível abaixo do que era anteriormente, isso é claro. Não me parece que Dorival Júnior é o cara certo pra próxima Copa do Mundo, me parece o cara errado. E é um problema muito grande a gente tá montando um ciclo inteiro com ele pra jogar uma Copa do Mundo com um treinador que já se provou incapaz. Então toda vez que eu olho pra convocação eu fico até desanimado, ok? Mas eu acho que eu tenho que comentar ela de qualquer maneira. Mas é claro que eu não endosso esse treinador, eu acho que tem muitos problemas aqui. E de fato eu não gosto das convocações, principalmente de alguns problemas que eu vejo em falta de padrões que ele tem, cara. Assim, quando você olha, por exemplo, pra João Gomes e pra Gerson juntos, como convocados pra segundo volante, é um problema. Por quê? Porque quando você olha pra Gerson, é um jogador que faz algo completamente reverso ao que João Gomes faz. O que esse treinador ele quer, afinal de contas? Ele traz um jogador que é um CM que é quase um meio atacante, que é um CM que vira M, e no outro ciclo ele traz um cara que é um recuperador de bola físico pro meio de campo. O que ele quer? Qual a proposta dele em campo? Ele tem mudado essa proposta, talvez pra tentar encaixar e tirar o melhor dos jogadores, mas não é o suficiente. É muito pouco e não tem padrões que a gente possa seguir. Então quando eu olho pra lista de convocados, eu já não sei mais o que esperar, cara. Eu não sei nem em que posição esses jogadores vão jogar em campo. E eu entendo, tem que respeitar mesmo os padrões que o treinador quer, então nem todo jogador encaixa com o treinador, ele tem que não convocar esses jogadores que tem baixo encaixe com ele. Eu compreendo tudo isso, mas até aqui, Dorival Júnior ele é uma interrogação e uma bagunça como treinador, cara. Então agora a gente vai falar dos convocados, agora que eu dei minha visão aqui sobre Dorival Júnior e os problemas que eu vejo, e depois eu mostro pra vocês o meu elenco próprio montado. Nós temos aqui de goleiros, como vocês podem ver, Alisson, Ederson e Bento. Particularmente, eu não entendo a convocação de Bento. É um jogador que foi para a Arábia Saudita, priorizou dinheiro, até aqui não entregou muita coisa. Então, eu não compreendo. Ah, mas ele mal vai jogar, ele é a terceira opção. Então, pra que tá trazendo ele pro ciclo? Será que ele vai estar no ciclo da Copa do Mundo? Um jogador que tá na Arábia Saudita? Será que vale a pena? E cito um ponto muito interessante. Quando o jogador ele faz um movimento pra Europa, ele vai chegar no auge no prime dele, cara. A Europa vai forçar ele a se dedicar muito mais do que ele se dedica no Brasileirão da vida. Então, a tendência é o jogador ele melhorar e se tornar o melhor possível que ele pode ser. Quando o jogador ele é jovem e vai para a Arábia Saudita, a carreira dele freia, vai pra trás. Então ele piora como jogador. Se ele já não era bom o suficiente pra bater de frente com Alisson e Ederson, imagine indo pra Arábia Saudita. Você compreende que esse cara não deveria estar sendo convocado? Lucas Perry tá voando na Ligue 1, cara, no Lyon, tá jogando muito. Talvez daqui a pouco pare uma Premier League da vida sendo goleiro, sei lá, de um time de meio de tabela ou até de um time grande que precisa. Eu acho bem melhor ele do que os goleiros do Manchester United. E ele não foi convocado? Que porra é essa, tá ligado? Porque lembrando, Alisson e Ederson vão parar a carreira junto, né? A gente tem quase a mesma idade. Lucas Perry é bem jovem ainda, ele pode ser o próximo goleiro importante da seleção brasileira. Por que ele não foi convocado? Cara, assim, eu não entendo isso aqui não, mano. Toda a sinceridade do mundo. Vamos pra zagueiro. Nós temos Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murilo e Léo Ortiz. Léo Ortiz é um zagueiro interessante ali, ele traz uma qualidade técnica ali de passe interessante. Eu não acho ele nada demais, assim. Um dos jogadores que eu acho que não se daria tão bem na Europa por causa de falta de ritmo, no meu ponto de vista. Poderia jogar nas ligas menores assim, Liga Portugal, eu não acho que seja um problema pra ele, não. Mas as grandes ligas eu acho difícil. Só que é um cara interessante, traz um a mais ali em passe que tem alguns treinadores que gostam desse tipo de coisa. Então eu achei interessante a convocação dele. Tem alguns nomes que poderiam estar aqui de diferente, mas eu não critico muito a zaga não, eu acho que foram o suficiente. Na lateral a gente tem Wesley, Wanderson, Guilherme Arana e Danilo, cara. Cara, particularmente eu não sei o que Danilo tá fazendo aqui, com toda a sinceridade do mundo, não sei mesmo. E eu gostei de ver o nome de Wesley aqui do Flamengo, né? Um lateral interessante, tem que ser testado também, mas também tem que testar outros laterais. Cadê Caio Henrique do Mônaco? Cadê Dodô da Fiorentina? São dois laterais que a gente precisa. Caio Henrique traz um passe qualificado muito bom. Cadê ele na convocação? Dodô tá voando, fisicamente é muito bom, pode também trazer algumas jogadas ali qualificadas técnicas que a gente não tem hoje, né? Um Danilo é um cemitério de criatividade em alguns momentos. Por que não trazer ele, cara? Assim, eu não entendo, sinceramente. Se Danilo fosse convocado pra zaga, eu entenderia, que a gente teria um zagueiro experiente. Mas o ritmo de lateral e de zagueiro é diferente, cara. A gente precisa de outro nome. Assim, Guilherme Arana também é um nome que eu particularmente não gosto tanto, cara. Eu queria ver outro nome aqui. Eu acho que tem gente que joga mais bola que ele. Então, eu gosto de alguns nomes que vieram, mas outros eu tenho total crítica. De meia, a gente tem André, Bruno Guimarães, Gerson e Joelinton. São os volantes do time.
Eu acho que é interessante ele dar uma chance a Joelinton, que é um jogador excelente na Premier League. Quando foi convocado, no meu ponto de vista, fez mais que o suficiente pra continuar sendo convocado. Eu não entendi porque parou, mas tudo bem, ok? Eu acho que poderiam ter dado continuidade a Joelinton. Jogador um trabalhador em campo, excelente, com a pegada ofensiva muito boa pra um volante, até porque ele começou a carreira como camisa 9. Pessoas costumam zoar ele por causa disso, sendo que é um mérito enorme que um jogador consiga mudar de posição e continuar tão bom. Joelinton é um jogador multiposição em campo, né? Ele pode jogar outras posições de campo e fazer um papel excelente. Então deveria estar fazendo piadinha com o Joelinton. Você deveria falar, pô, esse cara é muito bom, mano. Olha o que ele fez, sabe? É interessante ele estar aqui, mas faltou 2 nomes, Andrei Santos e Ederson da Atalanta. São os 2 jogadores brasileiros de destaque hoje na Europa, cara. Ederson voou na Champions e na Série A italiana ele é o melhor volante da Atalanta. E Andrei Santos é o segundo melhor volante da Ligue 1. Não faz sentido eles não estarem aqui, cara. Assim, com toda sinceridade. E Andrei Santos era capitão e líder da seleção sub-20. Então ele já tem uma moral em seleção que outros jogadores não têm. E tem um papel importante pros próximos ciclos. Pode estar na próxima Copa do Mundo. E ele tá de fora do ciclo. Não sei o porquê. Camisa 10 aqui, meio atacante. Em teoria tem Neymar e Matheus Cunha. Rafinha também poderia fazer esse papel aqui. Eu, particularmente, gosto de ver Neymar voltando aqui pra seleção. Ele é nosso melhor jogador. Sem críticas até aqui. Matheus Cunha é um nome que eu convocaria pra ponta esquerda. Eu acho que ele poderia disputar a ponta esquerda ali com o Vini. Ganhar um jogo ali pra testar. Pra ver o que ele é capaz de fazer. Quem sabe ele não jogue melhor que Vini. Eu não duvido. Seleção é uma coisa assim que nem todo mundo encaixa. Matheus Cunha pode ser esse cara. Quando foi convocado até não jogou mal. Não achei as partidas de Matheus Cunha mal. Eu achava a fase dele no time dele ruim. Não necessariamente as convocações dele. Poderia ser um jogador que pode agregar muito. Ele pode jogar outras posições. Pode jogar de falso 9, por exemplo. Ser o reserva de João Pedro. Então é um jogador versátil aí que a gente ganha ali pra seleção. Nós temos o Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Savinho, Estevão e João Pedro. Primeiro lugar, Estevão eu acho que não deveria estar aqui. Estevão não está pronto pra seleção ainda. É um jogador que tem que ir pra Europa, ganhar físico, ganhar força, pra ir disputar com Rafinha e Savinho. Pra mim, Rafinha e Savinho é mais que o suficiente pra direita do campo. Ainda tendo o Rodrigo, que pode jogar também na direita do campo. Então não tem necessidade nenhuma desse jogador ter aqui. Um jogador que poderia estar no lugar de Estevão nesse exato momento é Endrick, do Real Madrid. Endrick poderia fazer um papel melhor nisso aqui. Só que aqui a gente tem um ponto muito interessante. A galera tá xingando o João Pedro porque Endrick não foi convocado. Vou te explicar porque Endrick não foi convocado, cara. Endrick não parece ser um camisa 9. Eu não sei que posição Endrick vai jogar em campo no futuro. Não sei qual vai ser a posição exata dele. Pode ser um 10, pode ser um ponta direita, mas ele é um jogador que não sabe se posicionar como camisa 9 tradicional. Um 9 que vai centralizar pra buscar gol e tudo mais. Ele joga com a balança à direita do campo. As pessoas achavam que Abel Ferreira estava usando o Endrick errado. Ele não estava. Endrick não sabe fazer o papel que ele tá pedindo. Não tem o que ele possa fazer, cara. Você não controla esse tipo de coisa. Endrick vai ter que melhorar muito como jogador. Tem gente que acha que era uma instrução do treinador. Não era. Sinto lhe dizer, mas esse é um padrão que ele repete em todo lugar que ele vai jogar. Infelizmente, cara. Assim, Endrick, ele tem muito talento, só que ele ainda não tá pronto, porque ele é jovem. E você vai ter que ter a maturidade de entender isso. Você que tá falando aí essas merdas. É óbvio que João Pedro tá na frente de Endrick. Ele é mais velho, ele é mais inteligente, ele é mais experiente, ele é um dos melhores jogadores da Premier League e um dos melhores jogadores do Brighton, cara. O melhor jogador do Brighton atual. Então é óbvio que ele tem que estar convocado. Você pode reclamar dele não ter sido convocado, mas não xingando o João Pedro. João Pedro não tem nada a ver com isso. João Pedro é um excelente jogador, pode ser esse 9 que a gente tá buscando. Ele é bom de cabeça, o que já é um a mais assim pra um falso 9. Ele é alto, ele é forte, ele é bom com marcador. Ele é um jogador perigoso que sabe tomar falta, pode ser muito bom pra ele pegar um pênalti ali pra Neymar bater. Então é um jogador que vai adicionar muito pra gente. Então eu faço aqui minha defesa a João Pedro, eu acho ele muito importante pra gente ter aqui. Espero que Pedro do Flamengo volte, porque eu volto a falar, ele é um jogador excelente aí pra gente ter nos próximos ciclos. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu elenco montado da seleção brasileira. Bom, rapaziada, antes de eu mostrar pra vocês, eu peço pra vocês que não esqueçam de deixar o like no vídeo, é muito importante. Outra coisa que é importante também é usar a opção de hype aí na aba de comentários. Se tiver no smartphone, você desce aí na aba de comentários. Tem a opção de hype passando pro lado e você pode hypear esse vídeo pra chegar em mais pessoas. Outra coisa que vocês podem fazer pra me ajudar e também pra ter um contato maior comigo é me seguir no Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Se vocês quiserem me seguir lá, eu comento futebol diariamente lá. É isso, vamos lá. Bom, cara, tá aqui o elenco montado. A gente pode ver no gol, por exemplo, Alisson Becker, com Lucas Perry na reserva. Se fosse um treinador que utiliza um goleiro bom com os pés, eu acho que eu daria prioridade a Ederson, mas como não é, eu vou ficar com esses dois aqui, eu acho que seria o suficiente. Aqui, como vocês podem ver, eu mantive quase que os convocados atuais na zaga, né? Tá todo mundo aqui, só que eu mudei Danilo da lateral pra zaga. Resumidamente é isso, cara. Eu acho que Danilo é um bom zagueiro, mas não é um bom lateral por falta de ritmo e qualidade técnica. Mas ele tem as qualidades técnicas e velocidade que um zagueiro precisa. É claro que falta aquele zagueiro de segurança como o Thiago Silva da vida, a gente não tem hoje, mas a gente tem uns zagueiros bons, né? Eu não acho que Gabriel Magalhães está atrás de Murilo no momento atual, inclusive eu acho que o Murilo é um jogador incrivelmente exagerado pela galera. Ele é um bom zagueiro com qualidades defensivas invejáveis, mas a galera tem exagerado muito esse jogador
treinador tem tratado ele de um jeito que ele ainda não está, né? Ainda no status que ele ainda não chegou. Os laterais a gente tem uma mudança aqui, nós temos a presença de Dodô na reserva de Wanderson, e na lateral esquerda eu trouxe Caio Henrique e Carlos Augusto da Inter de Milão. Carlos Augusto é um excelente zagueiro barra lateral, ele consegue fazer uma linha de 3 com maestria e perfeição, porque é o que ele faz dentro da Inter de Milão, ele reserva lá, tanto na zaga quanto na lateral, ele usa as duas posições. Tem uma chegada à frente boa e marca tão bem quanto o zagueiro. Então ele é nosso misto perfeito aqui. Caio Henrique é um cara com qualidades técnicas que falta na seleção, então ele é uma boa opção. Se rolar aquele padrão de a gente tem um lateral de sobreposição que ele sobe pra virar uma espécie de ponta, a gente tem Carlos Augusto pra ser um terceiro zagueiro e Danilo pra ser um zagueiro à direita do campo e Marquinhos é excelente, então a gente nem teria essa necessidade toda. Ok? Basicamente essa seria a minha convocação. Como camisa 5, né, cabeça de área, que vai se juntar aqui à linha de construção do jogo e vai ficar mais preso aqui, eu trouxe Bruno Guimarães e André, que já estão convocados e pra mim eles fazem um excelente papel nessa parte, eu não mudaria essa parte. Temos aqui Ederson e Andrei Santos, que eu falei, né, eu acho que são jogadores que tem que ser testados imediatamente, podem entregar muita coisa. Temos Neymar Júnior e Oscar já pra testar, ver e ver do que eles são capazes, ok? Não sei se Neymar vai poder jogar 90 minutos. Oscar eu acho que tem uma condição física muito melhor que ele, tá no momento bom ainda da carreira. Eu acho que eu trouxe ambos porque ele gosta desse meio atacante que pisa muito no meio de campo, né? Que se junta aos dois volantes ali pra ajudar, quase como um trio de meio de campo, quase como se fosse um 4-3-3. Então, eu acho que um jogador com qualidades e valências técnicas de trás pra frente de alto rendimento como esses dois aqui é o suficiente. Lucas Paquetá ainda vai sair o ban dele esse mês, se eu não me engano. Se eu não me engano, vai sair a conclusão do caso dele muito em breve. Então eu acho que ele não pode estar envolvido na seleção. Por isso eu trouxe Oscar pra cá como uma possível solução. Volto a falar quando o Brasileirão começar, vocês vão ver do que o Oscar é capaz de fazer. E aí muita gente vai mudar de opinião sobre ele. Já tem muita gente mudando, né? Na esquerda do campo eu trouxe Vinícius Júnior aqui como titular e Matheus Cunha na reserva. Matheus Cunha precisa ser testado imediatamente. Então eu acho que começar a colocar ele na ponta esquerda pode ser um fator interessante aqui. Rafinha e Savinho ainda modificados. Rafinha é um dos melhores da Europa no momento atual. Tá em nível com o Vini Júnior, inclusive, cara. Eu acho que os dois estão jogando um futebol com um nível próximo, dando até prioridade mais pra Rafinha, né? Rafinha tá jogando muito bem. E Rodrigo Muniz e João Pedro como os camisas 9. Se ele quiser mais criatividade, tem João Pedro pra fazer um 9 que ganha mais o jogo, que faz mais coisas em campo. Ele pode usar esse jogador. Mas o que eu sinto é que Dorival muitas das vezes usa esse padrão de ficar cruzando bola pra área. Só que não tem ninguém pra cabecear. E muitas das vezes ele acaba fixando o 9 pra ficar lá pra receber a bola, cara. Então por que infernos não convocar Rodrigo Muniz, sendo que ele é o melhor fazendo essa função? Sim, eu sei das qualidades de Pedro, eu sei das qualidades de outros jogadores que tem aqui no Brasileirão, mas Rodrigo Muniz é um 9 que tem um padrão de jogo que lembra um pouco o Haaland, cara. Ele é um estilo de jogo muito parecido, né? E lembre que eu não estou falando que ele tem um nível de Haaland. Se você acabou de escutar o que eu falei e compreendeu isso, você tá faltando muito nas aulas de interpretação. Tô falando que ele tem um estilo de jogo parecido pra ser esse homem de área, que vai ganhar marcador, que vai empurrar a marcação pra trás, que vai ser bom de cabeça. Ele faz essa função muito bem no Fulham, além de ser uma figura de ligação muito inteligente, com boas valências técnicas. Então é um jogador que eu daria prioridade aqui se ele quiser manter esse padrão. A gente vê uma tonelada de cruzamentos que vão pra jogadores que não sabem cabecear e que não têm capacidade de fazer isso. João Pedro também é um bom cabeceador, então ele consegue também se manter ali cabeceando com qualidade. Por isso eu dei prioridade a esses jogadores. Essa seria a convocação que eu faria. Se vocês quiserem ficar à vontade pra mostrar a convocação de vocês, eu também aceito, ok? Basicamente é isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos. Isso aqui é a minha seleção, o que eu traria ali de jogadores para esse treinador, e esse aqui é o vídeo sobre a convocação da seleção brasileira. Peço desculpa pelo atraso, mas acaba acontecendo, né, rapaziada? Nem sempre dá pra cobrir tudo a tempo. Eu tenho muita coisa pra cobrir sozinho. Enfim, é isso, rapaziada. Agradeço a quem deixou o like, a quem hypou o vídeo, a quem fez esse vídeo chegar em mais pessoas. Obrigado você que ajuda esse canal a continuar. É isso, rapaziada. Tchau.